Bom dia, Brasil! Bom dia, galera da Ativa FM 98.1! Bom dia, amigão síndico! Bom dia, você que é do Conselho Fiscal! Bom dia, você que mora em condomínio! É isso aí, começando mais uma Inteligência Condominial aqui na Ativa FM 98.1! E hoje o papo vai ser muito bacana, tá com a minha amiga Cristiane Romão, direto de Salvador, meu amigo Hugo. Hugo já tá aqui na live já. Hugo, pede para entrar aí para já começar os trabalhos de hoje. Eu quero mandar um abraço para nossos apoiadores, Altec Elevadores, Combate Extintores, Cláudio Viana, julgados e comentados. Vem para cá, meu povo, começar a inteligência. Aqui, meu jovem, aqui. Condomínio é papo popular. É a nossa meta que você, amigão síndico, tenha mais noites tranquilas de sono através de duas coisas muito importantes. A primeira, adquirir conhecimento. E a segunda, criar vergonha na sua cara, cara, e começar a praticar as coisas que você aprende. Eu tenho certeza que coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida, meu jovem. Vamos que vamos, inteligência condominial. Vai entrar aqui na live, que é live, programa. Olha, buenos dias, doutor Hugo. Bom dia, olha, eu tô com presença ilustre hoje, bom dia. Pensei até que ele não queria mais fazer programa comigo, viu, Thiago? Você que tá aí, só brilhando, em Salvador, e São Paulo, e Sergipe. É eu e o Thiagão aqui. Eu já Só tava, seguindo, né, eu Thiagão? ficava assim com aquele déficit, né, de saber que dia era hoje. Eu já ficava, meu Deus, tem que alguém me atualizar aqui nesse programa, minha gente. Opa, hoje é um dia muito importante, deixa para daqui a pouco. Não, a Cris é Iron Syndic, então ela, ó, leste, oeste, sul, nordeste, ela roda o Brasil, porque ela é uma mulher espetacular aí, leva muito conhecimento para os síndicos aí, e vem transformando o mundo condominial positivamente, né, amiga Cris? Bom dia a todos. Brincadeira à parte, mas a gente precisa descontrair, porque segunda-feira, se a gente começar ainda de mau humor, pelo amor de Deus, né? Então, muito bom sempre estar aqui com o doutor Hugo, com o Thiago, sempre trazendo conhecimento, iniciando a semana. E eu sempre digo que segunda-feira é dia da gente colocar todos os pingos nos is para começar a semana bem. E a mulher já roda toda chique, né, O Thiago? presidente da OAB aqui de Salvador, do Direito Condominial, assistindo a live, tá vendo, Thiago? A gente tá importante, viu? Eu falo para vocês, não acreditem em mim. Ó, doutor Hugo, por isso que o doutor Hugo tá todo bonitão hoje, né? Presidente da OAB de Salvador, tá para ela. avisou que ia estar Sim. Valeu, meu amigo gigante, meu amigo Alan, valeu. Pô, eu não sabia, doutor. Ó, parabéns pro senhor, cara. Fez aniversário aí. Que Deus te abençoe sempre. Acabou de falar na live aqui. Hoje o dia realmente... Doutor Hugo, hoje é dia... Diga. No meu aniversário, vocês acham que nem ia chegar, né? Feliz aniversário. Hoje é o dia do aniversário do doutor Hugo, cara. Obrigado, Cara, galera. Hoje promete. O dia começou animado aqui, né? Segunda-feira. A Cris aí, ela acorda toda chique. Né, Thiago? A gente trazendo ela aqui amanhã. Mas eu queria saber como é que ela consegue, né? Hã? Eu queria saber como é que a Cris consegue acordar assim, né? Eu acho que nem se ficar o dia todo se arrumando, não dá, não. Mulher tem algumas particularidades, Thiago, que só ela sabe fazer. Ela se transforma em 50. É rapidinho, né? E você vê, e os condomínios ainda ficam discriminando as mulheres, né? Tem muito condomínio que não quer pegar assim de uma mulher, ó, abre o olho, cara, é uma boa para vocês. Mas vamos lá, hoje o tema decorrente, né? Infelizmente, vamos falar como o síndico pode lidar com o morador antissocial. Então vamos lá, vamos que vamos, nossa interesse condominial, esse é o tema de hoje. Também, Cristiane, fique à vontade aí, pode dar suas apelações iniciais hoje. Estamos aí arregulados, cercados. Ainda bem que tem o jurídico aqui para me salvar hoje nos códigos civis. Graças a Deus. Hoje eu só vou. Meu Deus do céu, Hoje eu só vou ficar na fé. Meu, Thiago, a gente, vai lá, na Cris, verdade, por mais que a gente ache que é um assunto simples e que sempre é debatido aí, infelizmente, com situações que não são favoráveis e nem aceitáveis, eu digo que seria o nome, né? Porque cada vez mais a gente vai vendo que as pessoas com a pandemia não aprenderam absolutamente nada
estão cada vez mais difíceis de conviver, cada vez mais intolerantes. E numa área que a gente escolheu para viver, quando você vai lá investir, escolher um apartamento para morar, você tem que entender que não é o seu apartamento, é o apartamento seu e de mais outras milhares de famílias que ali estão locadas. Então, assim, a gente vê publicado aí nas redes sociais a questão do condômino antissocial, e se a gente parar para observar, o condômino antissocial ele vai muito além do codinome, né? Eu até separei aqui no significado da palavra, que fala que o condômino antissocial é aquele que gera incompatibilidade de convivências com os demais condôminos ou possuidores, prejudicando ou colocando em risco os demais condôminos. Mas eu vou além. O condômino antissocial, muitas vezes, Tiago, é aquele condômino que não existe respeito nem para com o síndico, nem para com a sua família e nem tampouco com esses funcionários que ali estão laborando naquele local. Então, eu entendo que cada vez mais os síndicos precisam se ampliar o assunto para entender até quando não é aquele condomínio que é chato, não é aquele condômino que sempre está criticando, não é isso. É um condômino que ele passa totalmente daquela linha de limite que a psicologia fala, que a gente tem uma linha de sanidade, e quando a gente passa dessa linha, a gente já é considerado um caso de estudo, um caso de cuidado. Então, o condômino antissocial, ele já é aquela barreira que ele vai para a assembleia e não respeita você falando, que você passa no corredor e ele fala com você, ou dá sotaque de que você é ladrão, ou situações pejorativas junto àquela pessoa. E não é só com o síndico, Tiago. Na realidade, com outro condômino, o síndico não pode achar que o problema é das unidades e a situação está acontecendo à luz da sua gestão e ele simplesmente se omitir. Então, a gente viu... Vá. Só um minutinho. Tem uma coisa ligada na tua sala aí? Não. Então tá bom. Tu tá dando tipo um eco, mas vamos lá. Pode seguir. Tá dando um eco mesmo. Eu tô ouvindo mesmo um eco. Será que não é aí na rádio? Eu acredito que aqui não. Mas vamos lá, toca o barco. Vamos lá. Qualquer coisa, se vocês fecharem o microfone, eu acho que fica melhor. Então, nesse perfil, a gente precisa entender que o síndico ele precisa ser sábio o suficiente, mas também ter as técnicas e o jurídico adequado para conduzir as situações e entender realmente quando essa situação passa dos limites. Então, muitas vezes o que eu vejo, Tiago, é que a coisa vai passando do limite e o síndico vai deixando. Na realidade, aquele ensaio de banda dentro do apartamento, que o síndico, na realidade, não, são jovens, é um dia só. Mas aquilo começa a causar um transtorno, aquilo começa a causar um conflito, aquilo começa, na realidade, a causar uma irritabilidade coletiva. As pessoas começam realmente a se incomodar, porque, de fato, não é um ambiente adequado, não tem acústica adequada nem para convivência, quem dirá a som, né? Então, a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa. E algumas atitudes, por exemplo, que são consideradas como antissociais, eu separei aqui para colocar para vocês, é o seguinte... alterações estruturais amplas em suas unidades que podem colocar riscos às edificações, né, e aos habitantes, ou seja, aquele condômino que acha que comprou o apartamento, ele pode sair, na realidade, tirando todos os pilares, que ele não precisa dar satisfação a ninguém, que ele não precisa apresentar o projeto. Pode ser que não pareça, mas ele também realmente tem uma característica do condômino antissocial, porque ele não pode colocar em risco toda uma sociedade, né? E eu sempre digo, isso é compartilhado, porque todas as situações que provocam desafio à segurança do prédio como um todo, seja gás, seja incêndio, seja a utilização do imóvel de uma forma que não seja segura, isso também precisa ser visto com cuidado e cabe o gestor aí fazer, na realidade, apontamentos assertivos e estar direcionando esses condôminos para que não chegue realmente a situação em maior gravidade, né? Outra atitude que é considerada como perfil antissocial, Tiago, é tráfico de entorpecentes ou animais silvestres, né?
Então, assim, nesse ponto eu chamo muita atenção e muito cuidado de como esse perfil precisa ser cuidadoso e precisa ser aliado a outras pessoas voltadas à segurança, ao jurídico, para que você, de fato, tenha uma assertividade nesse apontamento que você está fazendo. Porque, senão, realmente, o condomínio, o doutor Hugo pode falar depois isso melhor do que eu, que isso, na realidade, pode ser apontado como danos morais, porque você não tem certeza do que está acontecendo e você está afirmando. Ou seja, sente aquele cheiro e fala, é cheiro de maconha, mas você sabe se é realmente a maconha. Você tem como confirmar que, de fato, é a maconha. Existe uma entrada e uma saída muito alta desse condomínio, são perfis que parecem que são traficantes. Não, parecem, não é assim, não pode ser assim. Então, é um perfil muito cuidadoso que a gente precisa ter realmente um trabalho aí em coletividade para que consiga ser apontado esse item, tá? Os ensaios de bandas e barulhos, né, que eu falei aqui logo quando a gente iniciou. O atentado violento ao pudor, né, seja qualquer tipo de violência, a gente sabe que hoje o condomínio, o síndico está aí aliado a denúncias em relação à violência e a obrigação dele em fazer. Então, uma vez que esse condomínio ele começa a exacerbar a sua violência, a gente viu um caso como esse do humorista, que teve, infelizmente, né, que veio a situação lamentável, eu só tenho essa palavra a dar, porque de fato eu não queria ser síndica daquele condomínio naquele momento, porque imagine o síndico diante de uma situação dessa, mesmo aplicando uma multa, ela já teria, na minha visão, né, ela já teria uma característica realmente de condomínio antissocial e pagar 20 mil reais de multa não vai reparar o dano que foi causado àquele condomínio. Então, assim, tem situações que a gente precisa ser mais enérgica, sabe, Tiago? Porque se o síndico não tomar a rédea na hora certa, pode ser que a coisa realmente desça a ladeira. Exercício da atividade profissional nociva em imóvel. Tem muita gente que, na realidade, faz aí, um imóvel residencial e ele faz um escritório e começa a ter fins comerciais lá dentro, né, começa a realmente ter um salão, ou seja lá, qualquer outra cara. Eu já vi condomínios, Thiago, que a pessoa tirou a sala toda e a sala virou um mercadinho, né? Um mercadinho dentro de um condomínio residencial. Ele não tinha mais sala, isso é real, é um condomínio clube de luxo. Sério, sério. Mas aí é normal, né? Hoje tem mercado de condomínio, pô. Pois é. E aí ele pegou a sala dele e transformou, na realidade, nesse comércio, só que aí vieram outros problemas. Desde a movimentação de pessoas externas a querer acessar, porque na região não tinha né, nenhum que atendesse, então as pessoas começaram a saber que ele vendia e queriam adentrar ao condomínio. Há situações da infestação de bichos, de baratas, de ratos que vinham transportados com essas mercadorias. Então, tem toda uma situação que pode ser voltada. E se a gente, na realidade, parar para perceber, aquele condomínio que cria muitos animais dentro de casa, que tem realmente um comportamento que realmente não é nocivo à comunidade, é preciso realmente se ter atenção. E seria o próximo ponto, é a guarda de animais em condições incompatíveis de habitação humana. É realmente importante que o síndico também tenha esse olhar, tenha essa atenção, porque muitas vezes a gente está com a situação dentro do condomínio, dentro do apartamento, que os condôminos estão reclamando daquele odor e muitas vezes não é implicância, né? O condômino que está ali convivendo naquele andar, ele tem muito mais possibilidade e argumentos para poder ajudar o síndico a identificar isso. Então, existe, na realidade, alguns itens, e a gente hoje já vê que a jurisprudência ela já dá embasamento para que essas pessoas realmente sejam excluídas daquela comunidade. Ele não precisa, não é obrigatório ele vender o apartamento, mas ele não pode mais conviver naquele local. Então, acredito que o doutor Hugo, aí no jurídico, ele consiga colocar aí mais detalhes de como o síndico ele consegue, né, com base no Código Civil, que o Código Civil tem um artigo específico, o 1331, né, que ele fala sobre a aplicação de multa em relação a esses condôminos antissociais. E eu acredito, Tiago, que é um assunto que, na realidade, só é discutido no momento que existe um problema. Só que a gente precisa se antecipar aos fatos, porque é extremamente desgastante para a gestão e para os condôminos, né, passar por uma situação dessa. Não é uma situação fácil, por mais que pareça.
Então, as ações preventivas são muito melhores do que realmente as corretivas, que vão causar muito mais danos aí. É isso aí, estamos aqui no Inteligência Condominial, aqui na Ativa FM 98.1, comigo, Cristiano Rubão, síndica profissional em Salvador aí. A Aerosíndica também, amigo do Hugo, que é da Inaticom, homem é fera pra caramba, direito condominial. E mandar um abraço aos rapadores, Altec, elevadores, combate de tudo, meu amigo Dr. Cláudio, Vieira Jogados, comentários. Ô, Cris, tem um comentário aqui na live que é interessante. Eu acho que o síndico tem que começar a ter coragem de cortar o mal pela raiz. Porque muitas vezes acontece algo, depois eu mudo. Depois eu notifico. E isso vai crescendo, a pessoa vai achando que é a terra sem lei, e aí depois você quer corrigir esse comportamento, que é muito complicado, né? Então, eu acho que o síndico tem que ter essa coragem de notificar. Aconteceu o primeiro ato, ir lá e notificar. Porque se você deixar passar, passa o time. Passa o time daquela notificação, passa o time daquela multa, né? E aí, com certeza, é uma obrigação de nós síndicos, né, tá aí atuando, fazendo valer as convenções dos condomínios. Doutor Hugo, não é isso, meu jovem? É isso aí, Thiago. Vamos lá. Só alguns apontamentos aqui. A Cris já trouxe todo um resumo da matéria. Condômino antissocial, artigo 1337. O condômino é o possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação, preste atenção, de 3/4 dos condôminos restantes ser constrangido a pagar multa, correspondente até o quíntuplo a pagamento da multa ou do valor, ou, na verdade, essa multa é o quinto, pode ser majorada uma vez. Mas vamos lá, gente. É importante entender o quê? O artigo 1337 fala que reiteradas vezes comete, né, um desses atos contra a comunidade condominial. Contudo, existem atos que, pela sua gravidade, o judiciário tem dado ali decisões no sentido de que, devido ao tamanho da gravidade, aquela pessoa fica convidada, entre aspas, fica obrigada a se mudar. Como foi o exemplo aqui em Brasília, do personal trainer que agrediu o síndico em Águas Claras, o síndico ficou ali na UTI, e então aquele personal trainer, ele, devido à gravidade da conduta, levaram para a Assembleia. É importante levar para a Assembleia, não adianta uma simples notificação, e com ali o quórum ideal que se atinge é 3/4. Agora, o judiciário, muitas vezes, ele tem mitigado, ele tem aceitado quórums menores. Agora, o que eu vou aconselhar os síndicos aí? Se tem aquele condômino que sempre dá problema, notifica e faz o procedimento ali administrativo, e se for o caso, mude, porque o problema é como instruir o processo se nunca o síndico notificou aquela pessoa também. Aí vai falar, poxa, essa pessoa é antissocial, ele está trazendo problema, mas não traz nenhum tipo de documento para o jurídico anexar ao processo. Aí fica muito difícil, né? Porque isso é a última ratio, a última medida que o judiciário vai tomar, esse afastamento, porque a propriedade ela é um direito constitucional. Muito embora é um direito constitucional, uma garantia, né, fundamental, mas ela pode ser mitigada em favor do direito dos demais, o direito de vizinhança, o direito ali a ter a dignidade na moradia, né? Porque não tem como você morar com uma pessoa que gera um perigo à coletividade, né? E a Constituição, ela prioriza o coletivo em detrimento do particular. Mas para isso chegar nesse caso, é melhor ter uma assembleia, instruir ali o processo, porque só assim nós vamos ter êxito lá na justiça. Lembrando também que o STJ entende que o não pagamento reiterado, aquela pessoa que faz acordo, não paga, faz acordo, não paga, caso seja levado para a Assembleia e alcance o quórum, pode ser considerado antissocial também, porque o não pagamento prejudica a comunidade. Perfeito. Então, segue o jogo. Então. Não, com certeza. Eu li algumas matérias, doutor Hugo, falando inclusive sobre essa levar para a Assembleia.
Existem alguns entendimentos sobre o síndico levar, porque muitas vezes, quando você leva, principalmente para uma assembleia, você está expondo a comunidade. E, em particular, você está expondo a pessoa em questão, né? Cris, só um minuto. Doutor, fecha o seu microfone. Acho que é o seu microfone que tá dando. Vai, Cris. Pronto. Então, nesse conceito, eu vi, na realidade, algumas discussões sobre isso, em que as pessoas falavam o seguinte, que a base, né, judicial já não estava aceitando que esses assuntos fossem levados para a Assembleia, porque estavam considerando, na realidade, quando eles não conseguiam ter uma comprovação, não conseguiam ter dados, o condômino não conseguia ingressar contra o condomínio com danos morais, né? Então, é algo que realmente o condômino, ou ele realmente consegue fazer o processo com todos os detalhes e com todas as pautas bem definidas, ou de fato, quando ele achar, tipo, que ele vai para uma assembleia e vai trazer os detalhes como se ele estivesse conversando na mesa com amigos, isso traz um risco, né? Então a gente precisa falar para esse síndico, que muitas vezes o síndico acha que se ele levar para a assembleia de uma forma não orientada por um jurídico, não orientada realmente do formato certo a ser feito, ele pode ter um prejuízo aí, né? Ô, Cris, mas assim, eu acho que é o que eu venho falando sempre. Todas as minhas lives eu falo, gente, você que é síndico, não vai querer ser advogado, vai querer ser. Começa a procurar o profissional para te orientar. O doutor acabou de falar aqui. Justiça, gente, tem que provar. Não é chegar ou fazer uma assembleia do nada, porque o que acabou de falar? Qual é o primeiro passo? Reiteradamente. Ou seja, não é só de uma hora para outra. Eu tenho que comprovar que eu venho falando com essa pessoa, que eu venho comunicando, que eu venho instruindo essa pessoa, e ela não está seguindo aquele procedimento, ou aquele comportamento em prol da coletividade. Então, assim, quem temos que abrir a mente é o seguinte: você que é síndico, tem que procurar alguém especialista para te orientar. Senão, você falou, o que vai acontecer? Eu exponho alguém, vem danos morais. E aí? Vai ter que pagar, o condomínio tem que pagar. Uma coisa que é para resolver, eu jogo um problema a mais para o síndico. Não, doutor Hugo? É isso aí. Uma vez eu participei de uma assembleia que era sobre um rapaz aqui na Asa Sul que causava ali um transtorno absurdo, né? Desde que ele era menor de idade, depois ele ficou maior, ele fazia de jogar objetos lá do apartamento em cima dos carros, usava ali entorpecentes, fazia festas ali que movimentava ali muito, e foi levado à Assembleia, né? Só que a primeira coisa que eles marcaram a Assembleia, e quando eu fui lá, a primeira coisa que eu falei, olha, a gente vai tratar sobre a unidade. Não vamos falar o nome da pessoa, vamos falar que o morador da unidade tal, nós estamos aqui para validar essa multa que foi aplicada, né? E já tinha seguido todo o procedimento, e nós vimos que não havia dado efeito, nós estamos aqui para majorar a multa, né? Vocês autorizando, artigo 1337, e assim, o que o pessoal não pensa é que faz um tribunal igual o Chaves ali, não sei se você já assistiu, né? Quando o gato ali é atropelado, aí faz aquele tribunal ali, né, que Morador é uma Chaves bagunça. eu não conhecia, não. Essa aí é nova, viu? Doutor Hugo, Não conhece o julgamento, não, do Chaves? Não, esse aí eu não conhecia. Chaves, não, Chaves. A Cris assistia jornal, pequenininha, assistia jornal. Eu já era intelectual desde pequeno. Tiago vai lembrar do Tribunal do Chaves, esse caso emblemático, né? Assisti demais. Sim. Advogado Seu Madruga. Então, só concluindo. Então, não pode fazer um tribunal. A Assembleia não é um tribunal. A Assembleia ali é apenas para confirmar a aplicação da multa e tomar as providências legais. Então, assim, não pode virar ficar, foi ele, foi fulano, foi Beltrano, nem vai ter aquela, vamos abrir aqui, vamos julgar, cuidado com isso. Então, vamos lá, doutor, vamos lá, para uma assembleia, igual nesse caso para o condomínio social, como é que é o edital? Tem que estar escrito o que no edital? Então, vamos começar do princípio do edital. Como é que seria esse edital?
seria assim, a assembleia do condomínio X, que vai acontecer no dia tal, tal, né, aquele que vem sempre, respeitar o prazo que a convenção determina, né, de quanto tempo de antecedência. Aí você tem que colocar lá, assembleia para tratar a respeito da notificação da unidade tal, para deliberar nos termos do artigo 1337. Aí fica bem genérico, aí a pessoa vai lá, não marca assuntos gerais, pelo amor de Deus, porque é uma assembleia já complicada, então você faz uma assembleia objetiva. Sim. Vai votar se aplica ou não os termos do artigo 1337. Há uma coisa importante, todos têm que ser comunicados, em especial a pessoa que é a unidade, né, que está ali, né, sendo objeto da Assembleia, porque tem que dar também a oportunidade, após a Assembleia, abre um prazo também, né, se a pessoa quiser juntar alguma defesa. Isso é bom depois de todo o procedimento que você já fez administrativo, você leva para confirmar essa aplicação, né? Deu direito de defesa, e mesmo assim acaba a Assembleia, eu ainda dou direito, eu ainda falo, pessoal, vamos dar aqui 15 dias para a pessoa se manifestar. Aí a gente sempre observa para dar oportunidade, né? Agora, muito embora... Desculpa. Pode falar, Cris. Não, pode concluir. Não, muito embora as pessoas costumam não entregar mais nada, defesa, geralmente já acaba aceitando, né, a situação. Mas nesse rito. Pode perguntar, Cris. Na realidade, minha dúvida é o seguinte, quando a gente fala sobre essa questão dessas particularidades e identificações de levar para a Assembleia, ele deve levar, na realidade, a unidade que está sendo reportada ou ele leva somente a situação que está sendo enquadrada para que essa identificação não seja feita de forma expositiva, né? É bom falar assim, a Assembleia para deliberar sobre a notificação de multa, número tal, né? Geralmente, uma dica, gente, sempre numere as notificações, porque depois você quer procurar ou quer fazer um arquivo, não tem, né? Sim. Sobre a notificação número 1 de 2022, para a unidade 101, um exemplo. Aí nesse caso, a gente não ficava falando assim, por exemplo, o fulaninho da unidade... Não, a gente falava, olha, aconteceu que o morador da unidade tal, no dia tal, jogou lá da sacada balões de água que acionou os alarmes, que a polícia foi lá, e hoje está aqui para... devido à reiteração, né, importante que não era a primeira vez, né, já tinha tido umas 4, 5 multas para aquele condômino, né, para aplicar uma multa mais grave, tendo em vista que as demais não foram necessárias. A gente só vai para o mais grave porque não resolveu o problema. Se a pessoa tomou a multa e parou, ok. Agora, esses casos mais graves, por exemplo, de violência, aí é bom fazer uma assembleia, até mesmo pedindo autorização para ajuizar uma ação. Não entre com a ação nenhuma sem levar para a assembleia, a não ser a ação de cobrança, porque está lá no artigo 1348, que é a obrigação do síndico cobrar. Então você não precisa de uma assembleia para você cobrar, né? Agora o restante das coisas sempre peça autorização, porque se não der certo, eles vão cobrar quem teve a iniciativa, né? E geralmente é o síndico. Muitas vezes o conselho até vai lá, entra, faz isso, bota aquela pilha, mas quem resolve é o síndico, né? Na hora H não aparece ninguém. Dá ruim. Mas o doutor falou uma coisa importante, gente. E eu dou um conselho para todo mundo que está nos assistindo aqui pelo Instagram, está nos ouvindo pela Ativa FM 98.1, você que é síndico e mora em condomínio. Tenta falar o mínimo possível, principalmente em atas, tá, pessoal? Em atas, botar o nome da pessoa, coloca o nome da unidade. Porque hoje tem a lei de proteção de dados, tem lógico, tem assembleias que não tem como a Assembleia de Eleição de Síndico, o Conselho Fiscal, tem que ter o nome da pessoa e os dados ali, porque ela vai gerir, tem que apresentar isso ao banco e tal, mas outras assembleias, o que eu falo, não coloca Paulo, não sei o que, não, fala, ó, unidade tal, falou tal coisa, unidade tal, falou tal coisa. Porque é uma forma de enquadrar na lei de proteção de dados e evitar processos futuros, porque hoje a onda é danos morais, né? Danos morais. E talvez esse âmbito social, muitas vezes, vai usar isso contra o condomínio, né? Vocês falam tal coisa, vou processar o condomínio aí,
Entendeu? Então, assim, uma forma até de ameaçar. Agora, doutor, uma coisa assim que eu acho que a lei devia ser mais clara, em questão de reiteradamente, várias vezes, né? E devia falar a quantidade de vezes. Ó, 5 vezes, porque fica, é muito invasivo, né, esse termo. Não é verdade, É doutor? reiterado, se falar 2 já é reiterado. Então, assim, Exatamente, aí. Não Fica é, aquele eu acho que a lei negócio, tem que ser mais clara. muitas vezes a própria convenção e o regimento, ele dá uma determinação de tipo de notificação. Tem uns que falam, por exemplo, salão de festas. No meu prédio mesmo, você é notificado. Se você, na realidade, no mesmo dia do ato, você não interromper a situação, você é bloqueado por 1 ano de utilização do salão de festas. Então, assim, não é nem a questão da multa. Aí, na hora que eu cheguei, aí eu disse assim, então, mas com base em que você vai conseguir analisar? Por exemplo, o barulho do salão de festa está acima do permitido, mas você tem o decibelímetro, você tem condições de análise realmente de fazer esse processo, porque você proibir o condômino 1 ano de fazer a utilização de um espaço é algo que vai além, né, do que a gente está prescrito. Então, isso é uma prova também, Tiago, de como é importante a gente estar embasado e com bons profissionais para fazer a requalificação dessa convenção e desse regimento. Porque são pontos que muitas vezes são colocados na época da construtora, que não entende a realidade do condomínio, ou então que copia e cola mesmo, a gente sabe que a realidade é essa, né? Então, a gente precisa colocar no nosso dia a dia, porque às vezes o síndico, não, eu estou cumprindo a convenção e o regimento interno, mas existe um Código Civil que ele não pode ser descartado, né? Existe, na realidade, leis que são acima desse processo e que o síndico precisa estar antenado e com informações suficientes para conseguir atuar. Porque senão ele vai com toda certeza, não, eu estou atuando conforme as regras do condomínio, mas as regras do condomínio... Mas a regra está contra a lei, né? Ela não ultrapassa, e isso é uma discussão que vai desde ao condômino antissocial, as situações que a gente teve aí das bandeiras nas sacadas, as situações aí que vem reiteradamente acontecendo, e a gente precisa colocar o síndico para pensar fora dessa caixa. A gente precisa entender de como é importante esse jurídico ter a voz nesse momento e a orientação necessária para essa condução. Porque, com certeza, um jurídico bem embasado, ele vai conseguir orientar que ele não pode seguir nessa linha, né? Cris, cada dia que passa, eu estou aderindo à sua palavra, que eu acho que é a palavra mais correta que existe, que é o gestor condominial. Eu estou me apresentando dessa forma, porque é isso. Gente, o gestor é isso, é você entender que o que está sendo falado na convenção vai totalmente contra a lei. Você não pode aceitar isso. Como é que eu vou proibir o cara ficar 1 ano sem usar o salão de festa? Ou seja, eu estou penalizando 2 vezes. Né? Olha, estou penalizando direito, estou penalizando uma vez com a multa e outra não poder ir. Então, assim, o gestor é isso, ele vai identificar, gente, isso aqui está contrário. Eu achei engraçado que esses dias eu estava nas administradoras que fazem para mim a administração dos condomínios, e a menina começou a falar, a Assembleia é soberana, não sei o quê. Eu falei, cuidado, se ela for contra o que está escrito ali no Código Civil, a Constituição, não tem valor nenhum, gente. Esse não pode fazer um documento ser maior que o Código Civil, né? E aí eu falei, vai pesquisar. E ela começou a pesquisar e viu vários julgados falando exatamente isso. Contrário a decisões que foram tomadas na Assembleia, porque a gente acha que a Assembleia é soberana. Calma aí. Tem que ter um rito, tem que ser feito, está dentro da lei. E o gestor vai trazer esse conhecimento e essa expertise no dia a dia. Né? Porque você está vendo, ó, tá certo, tem 20 anos. Vamos continuar, não. Não é porque foi feito 20 anos errado, vai continuar errado. Tem que corrigir e melhorar isso. Entendeu, doutor? Com certeza, Tiago, a Assembleia ela não é soberana quando ela não tem a lei debaixo do braço. Então, assim, soberano é a vontade do São Paulo, do povo, mais a vontade do povo que está embasada na lei. Porque a gente confunde, porque a Constituição fala assim, né, a questão da soberania do interesse público, né, em prevalência ao direito privado, mas nós estamos tratando aqui, gente, de uma Assembleia. A Assembleia, ela não é lei em sentido estrito, ela é uma norma convencionada entre as partes, tanto é que ela vale para aquela comunidade, né? Ela é para aquela comunidade, tem que seguir o Código Civil, tem que seguir a Constituição, toda aquela nossa famosa hierarquia das normas que o nosso austríaco Hans Kelsen trouxe. Então,
tem que seguir essa hierarquia das normas. Então, e o síndico também está dentro dessa pirâmide, né? O síndico também ele está ali abaixo da assembleia, abaixo do regimento, tem o síndico, que é o gestor, né? Ele trazendo as suas deliberações, desde que não conflite, porque muitas convenções falam que nos casos omissos, o síndico poderá, né, tomar as decisões, tomar as medidas. Então, muito cuidado e vamos que vamos. Vamos lá, inteligência condominial aqui na Ativa FM 98.1. Mandar um abraço para todos os síndicos e síndicas do meu Brasil amado. Vamos que eu mandar um abraço para os apoiadores. Altec Elevadores, Combate Extintores, meu amigo Dr. Cláudio Viana, julgados e comentados. E ó, Cris, lá na Chapada do Veadeiros, por lá o Camping do Valdomiro, Rancho do Valdomiro, meu amigo Hugo, guia da Chapada, meu jovem muito bacana. Estamos aqui hoje no Inteligência Condominial falando sobre como o síndico pode lidar com o morador social. Meu amigo Cristiano Humon, síndico profissional, aerosíndica do Brasil, e meu amigo Hugo, um dos maiores especialistas de direito condominial do Brasil. Ô, Cris, como é que a gente pode, como você falou na sua fala, em prevenir? Como é que qual comportamento ou atitude o síndico tem que ter para prevenir isso? Porque também é o seguinte, é complicado, né? Porque depende do outro, né, Cris? Exatamente, Thiago. Nesse momento, a gente percebe de como é importante os síndicos estabelecerem os procedimentos operacionais do condomínio. Porque tudo que é acordado não sai caro. Eu sempre coloco isso bem explícito, né? Tudo que, na realidade, tem regras, tudo que tem um procedimento, um procedimento preventivo de acontecer, uma orientação adequada, ela evita realmente de todo mundo se expor. E isso eu coloco também junto aos funcionários, né? Os síndicos que não conseguem instalar esse procedimento, eles começam a estimular esses tipos de ira dos condôminos, esses tipos de comportamentos, porque, de fato, não está esclarecido qual é a regra, não está esclarecido exatamente o que é que está omisso ao regimento interno, o que, de fato, precisa ser feito. Então, o que eu oriento justamente aos síndicos é ter realmente um bom jurídico, ter uma reunião muito clara e objetiva da realidade e a cultura, o fit cultural do seu condomínio, de como que aquela comunidade enxerga aquela gestão, do que aquela comunidade anseia de que realmente precisa existir. Porque não adianta, por exemplo, você querer implantar um fit cultural de um condomínio cheio de eventos, sendo que os condôminos eles não aceitam e não gostam de eventos, não querem realmente esse tipo de tratativa dentro do condomínio, não querem feirinhas, não querem eventos de Dia das Crianças, eles não gostam, não e tudo bem, né? E tudo bem, então o gestor ele precisa, por mais que eu goste de fazer, o meu pessoal não pode atingir o coletivo. E ainda mais... Cris, dentro disso, eu falo toda hora, eu falo, gente, não é o que a gente quer. A gente é gestor. Se a comunidade quer, vamos organizar para acontecer da forma correta. Se a comunidade não quer, beleza, tudo bem também, né? Então, assim, muitas vezes o síndico é o que eu quero. Uma coisa também que é bom de deixar bem claro, tem muito síndico também que leva para o lado pessoal. Aquele cara fica reclamando, cara, não sei o que, cara é social. Cuidado, lembre-se, tem que ser coletivo. Se é uma coisa que está afetando o coletivo, aí tudo bem. Agora, se é uma coisa entre A e B, entre unidade, deixa a unidade resolver. Se é uma coisa entre você, né, e o condomínio, resolve entre vocês. Não é, vamos já botar o cara como muito social. Tem que ter muito cuidado nessa pauta. Se é uma coisa pessoal, se é uma coisa direcionada. Por exemplo, se for um morador que está adicionado ao síndico, direcionando sempre ao síndico, é stalking. Então, já é diferente o procedimento. Então, assim, por isso que você falou da forma correta, que a gente tem que ter o quê? Uma boa assessoria jurídica para a gente saber como lidar com as dificuldades do dia a dia, né, Cris? Exatamente, porque conviver em condomínio não é fácil. O doutor Hugo, com certeza, deve ter uma vida muito tranquila aí, porque os clientes dele nem devem procurar ele de forma alguma. Porque é o dia... Cris! É o dia de... A grama do vizinho é mais verde, né? Vou te contar, eu não sou baú para guardar segredo. Doutor Hugo, ele mora num condomínio que o elevador, ele chega na garagem dele, chega na sala dele, bota uma Ferrari. Então tá explicado qual é a situação. Ele é vizinho do Gustavo Lima, moço. É isso. Então é isso. Eu não tenho esse privilégio, não, com certeza. Fama de rico e valente não se desmente. Então, amém, né? Mas é verdade, o jurídico ele tem, na realidade, sendo bastante demandado, principalmente porque olha quantos temas a gente vem aí abordando na área da gestão condominial, que antes não era falado.
Você não via esse tipo de comportamento, o comportamento sim, mas você não via essas tratativas mais enérgicas e com jurídico embasado. Assim, todo mundo que é bem onipotente fala, o apartamento é meu, eu faço o que eu quero, aqui quem manda sou eu. Então, assim, esse tipo de situação, antigamente, nem se imaginava de tirar uma pessoa dessa de um convívio condominial, porque ele se achava no direito, né? Então, olha como é importante, de fato, essa consultoria, né? Eu mesmo fico ali lado a lado com o jurídico, mesmo que seja uma coisa simples, que eu acho que, na realidade, eu tenha completamente a certeza que, não, eu faço dessa forma, mas muitas vezes o que eu faço para aquela realidade, para aquela situação, não é o que deve ser feito. E é por isso que você tem o jurídico. Então, não deixe seu jurídico de enfeite, né? É por isso que eles estão aí super atualizados, super... As pessoas que realmente se atualizam, né, doutor Hugo, e um grupo seleto, porque a gente vê, às vezes, que tem cada pedrada aí que só Jesus na misericórdia. Mas isso é coisas à parte. Mas eu acredito que o síndico ele precisa, de fato, ter esse auxílio. Então, esses procedimentos, o POP, procedimento operacional padrão, é muito importante para que você consiga conduzir as ordens do seu condomínio, consiga conduzir junto à sua equipe. E isso, com certeza, de forma preventiva, vai dar um resultado bacana. E com o jurídico ali, grudado, lado a lado, para que realmente se faça uma boa condução. Outra coisa que é importante, pessoal, é o que a gente falou também no momento da live aqui, não deixa cortar o mal pela raiz, né? Então, se a gente já tem um comportamento, já vai lá, já notifica, já multa, não deixa passar, porque acontece? Vai passando, e aquele sentimento de impunidade vai só aumentando, né? Igual, por exemplo, aquela mulher infelizmente, né? Ela cometeu racismo lá no condomínio. Já tinha outros relatos que ela era mal educada com os moradores. Então, assim, aquilo só foi o finalzinho da história, né? Já foi uma coisa que foi se levando há anos. Então, assim, que nós sim, cara, cometeu uma falha, já atua, já corta mal pela raiz, porque essa pessoa vai se sentir intimidada, vai entender que ali existe uma regra, que ele tem que cumprir, né? Ele aceitou aquela regra moralina, né? Então, assim, que a gente também não deixa passar, a gente não pode deixar passar, gente, porque quando você não faz isso, você está dando o quê? Uma negativa para quem faz o certo. Você fala assim, não adianta fazer o certo porque não vai dar nada. Então, assim, a gente tem que temos esse dever, essa obrigação de fazer cumprir, sim, as convenções, porque ali as normas é para bater que todo mundo seja tratado igualmente e ter as mesmas condições naquele local de moradia. Então, é um dever nosso, não deixe passar. Corte o mal pela raiz. Doutor Hugo, fica à vontade, meu jovem. Estamos na reta final e suas considerações finais sobre esse tema aí, que, infelizmente, cada dia que passa vai aumentando no nosso país. Quero falar aqui com você que perturba o síndico, com você que dá dor de cabeça, com você. Me dê esse presente de aniversário, por favor. Vamos viver em harmonia, em paz. Hoje é o dia da ONU também, olha, a ONU, a Organização das Nações Unidas. Doutor Hugo fazendo aniversário no dia do... Não é possível. É mais paz do que isso, não tem condições, Thiago. Olha... Vamos buscar paz, gente. Vamos buscar, não faça guerra, faça paz. Olha, condomínio é um lugar para a gente viver em harmonia. A ideia de condomínio é dividir despesa para você ter uma qualidade de vida melhor, meu filho. Se você sozinho não pode comprar uma piscina, mas você vai para um condomínio, tem uma piscina. Então, saiba usar a piscina, respeite as regras de convivência, para ter noites mais tranquilas de sono, como diz grande Tiago, um filósofo, filósofo aqui de Samambaia. De energia. Do Brasil. Energia, vamos lá. Ô, doutor, fala um pouquinho aí outra coisa, gente. Eu não posso esquecer, da 12K Produções. Quer produzir aí seu podcast? Quer gravar seu vídeo? 12K Produções, procura o Togo aqui, cara, um local maravilhoso aqui em Samambaia, que tem uma estrutura bacana para fazer o seu sonho acontecer, né, doutor? A gente já tem até café, gente. Venha tomar um café. Olha só, gostei. Já temos café. Um dia teremos pão de queijo. Vem aqui na 12K. Só então, você vir aqui. Se tiver um passeio incluído aí para a Chapada dos Veadeiros, eu tô indo já. A gente vai fazer lá filmagem também de paraquedismo. Se você quiser pular de paraquedas, outra coisa, doutor, eu gosto de deixar bem claro aqui, cara, meus felizes parabéns para você, cara. Parabéns pelo ser humano que você é.
Você é um cara que sempre está ajudando todo mundo aqui, os síndicos, os eventos, sempre proativo, cara. Então, assim, parabéns, que Deus abençoe sempre você, tá, meu jovem? Você continua sendo essa pessoa ímpar aí, que com certeza vai fazer a diferença, não só no meio condominial, mas no mundo. Porque a gente tem que apoiar as pessoas que fazem essa diferença no dia a dia, no acolhimento. Eu vejo lá no podcast, às vezes o cara não tem dinheiro, fala, não, faz o primeiro aí e tal, sempre está incentivando as pessoas. E aí tem uma frase do Ricardo Dou, que é um cara que eu sigo, que fala assim, ó, seja um incentivador de pessoas, o mundo tem muito crítico. Você está enquadrado nesse rol de pessoas aí. Parabéns, meu jovem, que Deus abençoe sempre você. Cristiane, essa semana eu vi uma foto, fiquei muito, muito feliz e, cara, achei muito legal, que é uma foto do Iron Síndico, né? Que é esse projeto de vocês que é muito interessante, porque, assim, eu vejo muita gente me procurar, Thiago, como é que eu faço para aprender? Porque não tem estágio para síndico, né? Não tem um... Thiago, posso fazer estágio com você? Eu falei, cara, o que eu posso é, o dia que você quiser ir lá, a gente pode conversar, se tiver alguma dúvida, mas não existe o estagiário síndico, né? E o bacana é que esse projeto de vocês traz essa realidade. E o que é importante também, se vende uma ideia de síndico maravilhosa, né? Vem para cá, você vai ganhar 20K, você vai ganhar não sei o quê. Eu falo, cuidado, porque se você vai adaptar essa realidade, você vai ter saco, vai ter estômago para ouvir reclamação, ligando fora de horário, pepino, né? Então, assim, eu acho bacana esse projeto de vocês, porque traz um pouco da realidade, ó, funciona dessa forma. Tá, topa, vai, né? Então, assim, muito bacana. E parabéns que esse projeto de vocês é maravilhoso, porque, igual eu te falei, é um estágio, né? Que o síndico pode fazer ali, testar antes, né? Eu acho que o estágio, a vantagem do estágio é essa. É saber se a pessoa quer, se adapta também ou não, né? Exatamente, Tiago. Iron Síndicos, como sempre, tudo que eu faço na minha vida é movido por propósito, né? Então, assim, ele veio no conceito da própria deficiência do mercado, de como eu comecei, né, a minha trajetória sendo síndica condômina, mas que eu tive muitos apertos, muitas dores de cabeça, que se Perdeu eu o tivesse casamento, realmente... né? Deixei o Perdeu o casamento, né? casamento. Ai, Tiago, toda hora você traz esse assunto então, né? Mas aí, na realidade, graças a Deus, tem coisa que vem pro bem, porque meu marido atual, Jesus eterno, é um presente. Ele estava até na live aí, não sei se já saiu. Mas o Iron justamente vem nesse conceito. Eu sempre digo que o síndico, além de ser toda vez que me perguntam, Cristiane, o que é de fato esse síndico profissional, esse gestor condominial? Eu sempre digo que primeiro ele sempre tem que ser apaixonado pelos processos e por pessoas. Ele é responsável civil e criminal, isso todo mundo já sabe. Mas ele é a pessoa técnica. Ele precisa ser aquela pessoa que ele tem aquele olhar amplo e que ele sabe realmente sobre o assunto. Eu sempre digo que quem faz operação não faz estratégia, mas o síndico ele precisa saber todos os conceitos. Ele precisa, pelo menos, permear e entender aquela situação. E outro dia, eu fiquei bastante chateada nas redes sociais, porque de vez em quando eu dou umas pedradas assim, porque a pessoa precisa acordar, que o pessoal colocou como se o síndico ele não é operacional. O síndico não é operacional. Ele não tem que ser aquela pessoa operacional que vá pegar na bomba. Eu digo, é verdade, ele não tem que ser operacional, mas ele precisa entender a operação. Porque na hora que a cotação chegar... exatamente. Na hora que a cotação chegar, que a bomba precisa ser trocada na sua totalidade, ele precisa entender o que é total. O que foi aquela peça? O que ela precisa para funcionar? É óleo? Ela precisa de peça? Ela precisa de água? Ela precisa de quê? O que ela precisa? E o Iron E assim, Cris, só dentro desse que é importante, porque para você não ser enganado. Eu fui aqui em Brasília, eu vou falar, antes de ser síndico, eu fui gestor de frota em Brasília e cuidei de uma equipe de 50 pessoas na mecânica diesel. Cara, se for falar para mim de turbina, de motor, de tudo que você imaginar, eu sei, porque eu lia. E os caras, Thiago, eu não preciso desmontar. Eu preciso entender para poder conversar com o mecânico e conversar com o meu cliente. Igual você falou aí, né, como é que você vai saber o que é? Você tem que ter um conhecimento básico para não ser enganado, né, minha amiga? Exatamente. E o Iron leva justamente esses síndicos para dentro do condomínio que ninguém quer ver. Que é a parte da caixa de esgoto, é a parte da localização de onde faz a água de reuso, de como é que funciona dentro da portaria, de como é que funciona aquela bomba, do que é que está acontecendo lá no terraço, do que é que pode... Então, assim, é um conceito prático,
para que o síndico entenda o que ninguém mostra, porque o que está ali à vista, todo mundo fala, todo mundo vê, está todo mundo comentando. Mas aí é uma experiência rica, exato. Só mostra o dinheiro. Só mostra o dinheiro. Não vê o outro então, lado. assim, eu estou nesse projeto com o Aldo Bussoletti, que é um síndico muito respeitado em São Paulo, a Karina Nap também, que tem uma vasta experiência aí também na área, né? E traz realmente essa técnica com muita propriedade. E eu trago a parte de gestão de pessoas no final do curso, colocando para eles como é importante eles entenderem de todos esses conceitos e também saber praticar junto à sua equipe. Então, é bem bacana. Uma coisa que eu quero deixar registrado aqui, gente, a Cristiane, ela é síndica profissional, tá? E psicóloga, então ela sabe o que está falando. Eu gosto muito de falar isso, porque tem tanta gente na rede social que fala, eu sei tal coisa, e às vezes não tem conhecimento, nunca passou pelaquela experiência. Então está aqui uma pessoa que é capacitada, sabe o que está falando, vivencia isso e conhece do mais importante, que é no relacionamento com as pessoas, né? Primeiro você com você mesmo, né, Cris? E depois com as pessoas, né? E é algo também que se devia falar mais em condomínios, tá, gente? Essa questão da inteligência emocional, da comunicação assertiva, não violenta, porque é o que faz a diferença na gestão do síndico. Com certeza é isso também. Parabéns por esse projeto, achei maravilhoso, bacana, super inteligente e precisa mais, tá? Traga para Brasília também, você só fica aí em São Paulo. Ninguém gosta de Brasília, né, Hugo? Né, ninguém gosta de Brasília. Venha para Brasília aqui, um abraço aqui ao Léo Matos, baterista. Para a gente fazer o Iron aí, a gente já tá aí, tá dentro. Ah, eu consigo, os meus, já tem 5 para você já. Então, valeu, Léo. Nós estamos chegando à reta final aqui. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Léo. Obrigado, Cris. Obrigado, Thiago. Eu vou ter que ir. Hugo, eu falei, não dei parabéns. Parabéns pela forma assertiva e descomplicada que você traz o jurídico aqui para o nosso amanhã do Inteligência Condominial. É uma honra dividir tela com você, com o Thiago. Então, com certeza, é sempre leve nosso bate-papo, mas sempre rico de conteúdo. Muito obrigado, Tiagão. Estou indo aí, que hoje eu ganhei um dia de princeso. Agora vou ter uma... Não é nem príncipe, não. O cabelo tá vendo que eu dei uma ajeitada aqui, né? Agora vou ajeitar os dentes. A tua esposa foi inteligente. Falou assim, ó, vai lá no cabelo, né? Eu te presente arrumar o cabelo para você. O cabelo é brincadeira, né? Obrigado aí, galera. Fiquem com Deus aí, minha amiga. Aproveita, fala um pouco dos seus contatos. Gente, quem está nos ouvindo aí, o programa eu faço ao vivo aqui em Brasília, né? Mas posteriormente bota nas redes sociais, né? Quem é de Salvador, quiser contratar a Cris, fica à vontade, vem do seu peixe, minha amiga. Vamos lá, quem quiser, na realidade, contratar, pode falar aí comigo no privado ou pelo número 71999042666. Estou, na realidade, também fazendo treinamentos com gestão de equipe. Agora a gente está com uma grande equipe lá de resorts, né, fazendo treinamento de líderes. Então, esse treinamento de líderes, junto com a Solimar Miranda, vem aí também bastante forte. Se vocês quiserem também levar para outros estados, a gente está disponível. E hoje tem live no meu síndico.você, Thiago, falando sobre previsão orçamentária. Essa é a época, tá? Então, espero vocês aí segunda-feira na página do meu síndico.você, às 19 horas. Tchau, tchau, galerinha. Que a Cris está indo para a Espanha, gente. Logo, logo vai estar na Espanha. Então, quem é do Brasil, aproveita agora ela, velho. Falou, Cris. Muito obrigado. Ótima semana, tá? Pessoal, sempre conosco aqui, todos os síndicos, você. Muito obrigado. Até uma próxima semana.